Olá, eu sou Adelaide Maciel da Cruz e vou apresentar minha aula pesquisa sobre história local, né? Falo aqui de Rio do Sul, Santa Catarina, conhecido como a região do Alto Vale do Itajaí, né? A ideia principal da minha aula pesquisa é trabalhar com um documento textual, então uma fonte textual, que é o jornal local diário do Alto Vale do Itajaí. Então, o ponto de partida da minha aula pesquisa vai ser a reportagem principal aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar onde fala sobre a barragem. Barragem Norte continua sem operação. Defesa Civil inicia nova rodada de negociações para que indígenas liberem manutenção da estrutura. Então, a ideia principal da aula pesquisa é dar um start com essa reportagem. Porque através dessa reportagem eu pretendo então trabalhar com os alunos que pode, de acordo com a turma a ser trabalhada, na minha opinião pode ser tanto ensino médio quanto ensino fundamental, é pensar a formação da sociedade rio-sulense, né? Não só rio-sulense, mas de toda a região aqui do Alto Vale, que é uma região que foi povoada mais tardiamente, né? Comparado com o litoral da região sul e até o litoral do Brasil. Indo além da formação da sociedade, a ideia é quebrar com o estereótipo da formação da sociedade através da colonização, primeiro portuguesa, aqui no caso de Santa Catarina dá-se, né, como da região sul de forma geral, dá-se primeiro no litoral com os portugueses açorianos e posteriormente com a imigração italiana e alemã, né? E há sempre esse esquecimento, né, dos povos indígenas, dos povos originários. Então, a ideia é refletir sobre isso, onde estão, né? Então, até coloquei como título da minha aula pesquisa, onde estão, qual é o lugar dos Lacanoxoclém na sociedade rio-sulense? Em que parte ele se insere? Então, em torno dessa reportagem, a partir dessa reportagem, pretendo iniciar essa discussão. A atividade proposta vai ser, então, primeiramente a leitura desse jornal. Eu tenho ele físico, porque ele é, né, aqui da minha cidade, mas ele também está disponível virtualmente, digitalmente, no site que eu indico, no texto encaminhado junto com o vídeo. E então, a leitura desse jornal com os alunos, depois eles vão reler em grupos, preencher uma ficha de leitura do jornal, né? Uma ficha, já aprende a fazer, então a ideia é fazer referência, fazer uma leitura crítica, né? Quem escreveu, para quem que está escrevendo, né? E após isso, fazer um levantamento sobre o que os alunos conhecem sobre os Lacanoxoclém, né? E sobre a formação da sociedade rio-sulense. O que eles sabem, como é que aconteceu, quando foi. E a partir disso que eles levem essas perguntas para casa para questionar os seus responsáveis, né? Os seus familiares. De acordo com o tempo disponível e a disponibilidade das outras turmas, também fazer uma pesquisa na escola, né, com algumas turmas semelhantes a deles. Se for uma turma de primeiro ano do ensino médio, perguntar aos alunos de outros primeiros anos o que eles conhecem sobre os Lacanoxoclém, quem são, se já ouviram falar,
como se formou a sociedade rio-sulense, quais são as etnias que compõem essa sociedade. Depois disso, mensurar essas respostas e a partir daí iniciar uma pesquisa, então, para tentar responder essa pergunta principal e outras tantas que vão surgir no decorrer das entrevistas, das pesquisas e do debate. A pesquisa pode ser feita de forma mais simples na internet, na própria biblioteca da escola, mas a minha proposta de aula pesquisa é extrapolar os muros da escola e ir porque a escola na qual eu leciono no estado, ela está localizada numa zona central, né? A escola de ensino básico Paulo Zimmermann é uma escola centenária que passou por todo esse processo, então, né, dos últimos 100 anos de formação mesmo da cidade e da região. Então, que eles ultrapassem os muros da escola, vão para o museu que fica próximo da escola, a biblioteca municipal, que fica um pouco mais distante, mas não é longe, podemos ir a pé. E que através dessas visitas e pesquisas, eles vão tentando responder essas perguntas. A possibilidade de também entrevistar, né? Então eu vou pretendo incentivá-los a isso, incentivar a perguntar, porque em muitos bairros, em muitas ruas, eu sempre tem alguém que conhece alguém que é mais experiente, mais idoso, mais velho na cidade e que tem histórias para contar. A própria escola tem uma história interessante que é sobre um cemitério que existiria muito tempo atrás, um cemitério indígena, ali na região central do Rio do Sul, e a escola estaria em cima desse cemitério, então poderíamos entrevistar os próprios funcionários. A ideia é deixar um pouco, dar uma direção, mas deixar um pouco também na criatividade e intenção dos alunos, né, de irem mais a fundo. A finalização do trabalho, primeiro, para cada etapa, né, eu vou, para que isso fique de forma organizada e até para a própria avaliação, pretendo pedir fichas de observação, né, que vai compor o relatório final. Então, visita no museu, uma ficha a ser preenchida, a pesquisa na biblioteca, a pesquisa na biblioteca municipal, na biblioteca da escola. Também coloco antes dessas visitas, uma pesquisa no livro didático, né? O que eles encontram no livro didático, não só de história, que eles pesquisem nos outros livros didáticos que eles utilizam no ano que eles estão cursando. O que eles encontram sobre a sociedade rio-sulense ou catarinense, né? E até sobre os Laclanocchoclé, para que eles percebam o quanto isso está à margem, né? O quanto essas reflexões estão à margem e como elas são importantes, deveriam ser para pensar sobre a formação da sociedade rio-sulense e para resgatar, né? E para pensar, refletir sobre esses povos indígenas que, né, hoje em dia ainda trazem esse debate, como mostra o jornal, né, a reportagem, acho que eu não disse, é do dia 3 de outubro de 2018. Então, uma reflexão muito atual, né, e um conflito muito antigo, que é um conflito de terras, né, entre índios, os povos indígenas e os não indígenas. Por fim, para finalizar então o trabalho, após a pesquisa, eles vão apresentar esse trabalho de uma forma criativa, né? Então, que seja através de uma música, uma paródia, que seja através de um teatro, um vídeo, né, com
como se fosse um noticiário ou outra forma de vídeo, que eles tenham criatividade, eles vão ter que usar a sua criatividade para a apresentação. E aí, então, falar sobre todas as etapas da pesquisa, apresentar o relatório final, baseado nas fichas que eles preencheram, mas que eles apresentem de forma criativa, né? Até tudo tem que conhecer um pouco a turma, né? Então, pensei numa turma geral, mas às vezes tem turmas e os grupos, né? Então, pretendo sugerir a cada grupo. Tem alunos que têm muita habilidade com o desenho, então talvez incentivar eles a produzir algo com relação a isso. Outras turmas tem um músico, um que toca violão, outro que canta. Então, tem que conhecer um pouco de cada grupo e aí incentivá-los a desenvolver essa característica, né? É isso, essa é a ideia principal. Eu usei como base na minha aula, para a história local, a Flávia Caymmi, né? Quando ela vai falar sobre a ideia de trazer para a sala de aula, né? As fontes, o método científico, trabalhar com fontes históricas para desenvolver o método científico escolar, né? Para desenvolver o conhecimento histórico escolar, que é importantíssimo, e talvez isso torne mais significativo a aprendizagem do ensino de história, né? O conhecimento histórico, que é muito difícil fazer essa união entre conhecimento histórico e a escola. Também trabalho com a Silvia Hanold Lara, onde ela traz a discussão sobre entender o contexto do documento textual, né? Quem escreveu, como foi escrito, a linguagem que foi escrito, para quem foi escrito, por que foi escrito. Então, isso é muito interessante para pensar o contexto do jornal, né? Pensar ali, que é nessa primeira discussão que eu pretendo trabalhar com eles nessa ficha do jornal, né? Refletir um pouco sobre a escrita, e eu acho que isso, né, vai ser muito interessante para nas outras aulas, falando sobre outros assuntos, mas que sempre relembrar eles, né? Lembrem quem é que escreveu isso, para quem que foi escrito. Então, isso eu acho que é interessante de trabalhar de forma geral. É isso. Eu coloco no final da minha aula pesquisa, finalizando e concluindo, uma proposta de atividade onde, se possível, então, além de usar o jornal, posso usar vídeos, porque existem muitos vídeos produzidos sobre dos Laclanochlem e sobre os Laclanochlem, tratando sobre várias coisas, né? Que existem outros conflitos e outras situações, problemas, mas sobre a barragem ela é bem importante e gera muita discussão. Então, tem um vídeo que eu coloco como sugestão no final do texto, do trabalho, que é um vídeo sobre a barragem. Então, mostrando para eles quais foram as consequências, né, da construção dessa barragem, que a reportagem do jornal não traz. Então, também esse vídeo pode ser utilizado lá no início da aula com os alunos também. Primeiro fazer a leitura crítica e depois esse vídeo, para que eles vejam os Laclanochlem falando sobre isso, né? Que ajuda muito a compreender a situação. Entender que não existe um lado só da história, não existe uma verdade absoluta. Dá para trabalhar muitas coisas a partir disso também. É isso, a minha proposta de aula pesquisa, trabalhando com história local, esse é o meu tema vai ser o tema da minha dissertação, né? É o tema da minha dissertação, que é os Laclanochlem aqui na região de Rio do Sul. Obrigado, espero ter contribuído e até a próxima.